Fala aí, seus calhordas. Sejam bem-vindos a mais uma Infâmia Linguística. Eu sou o Marcos. E eu sou o Igor. E hoje a gente vai descobrir se o certo é biscoito ou bolacha. Vou nem entrar nessa discussão. Todo mundo sabe que o correto é biscoito, que esse negócio de bolacha é coisa de paulista, entendeu? Vou nem fazer esse vídeo, cancela. Não, Igor, a gente tá em Campinas, cuidado com o que você fala, hein, cara. E olha só, não é coisa de paulista só não, tá? Tem um estudo aí da Mundo Estranho que mostrou que a coisa tá bem dividida pelo Brasil. Tem uma parte que acha que é biscoito, o Rio tá incluído nisso. E tem uma parte que acha que é bolacha e São Paulo tá incluída nessa, mas a coisa tá bem dividida. Mas o que a linguística tem a ver com isso? Bom, a primeira coisa que a linguística pode fazer é apontar para os equívocos dessa briga toda. E o primeiro equívoco é tentar achar uma resposta oficial para isso. Tem site aí tentando entrar em contato com as empresas para ver o que elas acham. Tem gente lendo nos pacotes para dizer qual que é o certo e qual que é o errado, mas não é bem por aí. Ah, mas a empresa escreveu lá no pacote que é biscoito e a empresa que fabrica o biscoito é biscoito. Mas quem é a empresa para dizer qual é o certo e qual é o errado? Ah, mas então o que é certo é o que tá no dicionário. Mas os dois estão no dicionário, biscoito e bolacha. Mas o certo então é o que tá na gramática, pô. Não, Igor, a gramática trata de estrutura linguística, não de vocabulário. Então o certo é o que é o mais antigo na língua. Por exemplo, olvidar é mais antigo do que esquecer. E o certo é olvidar? Quem fala esquecer tá errado? Então o certo é o que a maioria fala. Não sei, cara. A maioria pode falar largato, iogurte. Qual é o certo? Dizer uma coisa certa é uma coisa arbitrária na língua. Mas arbitrário assim no sentido, isso quer dizer que tem que ter um critério aleatório estabelecido por alguém para definir o que é tipo certo isso, e o que é assim, errado. A convenção ortográfica, por exemplo. Da Academia Brasileira de Letras vai lá e estabelece que o correto é isso, então isso é o correto. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, a ortografia do português diz que o certo é você. Mas a gente quer viver ser, por exemplo, quando está conversando no WhatsApp, no Facebook. E será que as pessoas estão erradas quando estão usando VC? Ah, óbvio que não, porque elas estão num ambiente informal que permite esse tipo de uso, né? No WhatsApp eu posso usar VC que ninguém vai me corrigir, diferente de um trabalho acadêmico, por exemplo, em que eu tenho que seguir as regras lá que a ABL estabelece. Entendi. Então a gente está meio que dizendo que o certo e o errado tem uma convenção, mas depende muito de com quem a gente está falando, o ambiente que a gente fala, o contexto. Eu acho que é isso, eu acho que definir o que é certo e errado tem a ver com o contexto que você está falando, para quem você está falando, né, o ambiente social que você está falando, e você vai ser julgado de acordo com a sua fala nesse ambiente, ou não. No WhatsApp ninguém vai te julgar por escrever VC. Então, lá nos anos 60, um cara chamado William Labov organizou algumas ideias e formalizou o que a gente chama hoje de sociolinguística, que é um ramo da linguística que trata da heterogeneidade das línguas, ou seja, que toda língua é heterogênea. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, na verdade, que dentro de toda língua, a gente tem maneiras diferentes de falar as mesmas coisas, ou seja, que elas são heterogêneas, né? Que você pode usar recursos distintos para falar a mesma coisa. Com isso, a sociolinguística conseguiu definir um conceito muito importante, que é o conceito de variante linguística. O que é uma variante? É cada uma dessas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Para entender as variantes, a gente precisa entender fatores que as motivam. A gente vai dar 3 fatores para vocês aqui, que a sociolinguística chama de variação diastrática, diatópica e diafásica. A variação diastrática está relacionada com o status social do falante. Então, por exemplo, falantes de comunidades mais pobres falam de uma maneira, falantes de comunidades mais ricas falam de outra. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, favela e Zona Sul seriam 2 comunidades diferenciadas pelo status social, com formas de falar diferentes. A variação diatópica, ela tem a ver com o local do falante, o local de onde ele vem, o local onde ele habita. Então, falantes do Sudeste falam de uma maneira, falantes do Nordeste falam outra, falantes do Rio falam de uma maneira, de São Paulo falam de outra. E a variação diafásica tem a ver com o contexto, com o momento em que você está falando. Então, a gente não usa as mesmas palavras e as mesmas estruturas para falar com o nosso amigo que a gente usa para falar com o nosso chefe, por exemplo. Tá, mas a gente discutiu um monte de conceito aí da sociolinguística, mas o que isso tem a ver com biscoito e bolacha e a nossa treta inicial? Claramente a gente percebeu que isso, na verdade, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de variação. De que tipo? Variação diatópica, ou seja, tem a ver com o local dos falantes. Então, o pessoal de São Paulo e de outros lugares do Brasil fala bolacha, o pessoal do Rio e de outros lugares fala biscoito. Não tem certo e errado. Não tem nada linguisticamente que eu possa afirmar que um está certo e está errado. São apenas variações, formas diferentes de falar a mesma coisa. Né? Isso acontece com bergamota e... Ele engasga. Bergamota e macaxeira. Bergamota e mexerica. Bergamota e mexerica. Mandioquinha e batata baroa. Enfim, várias formas de você falar as mesmas coisas, dependendo do local do falante, do extrato social, enfim. Então não há certo e errado nessa questão. A questão é que se isso fica na brincadeira e na gozação amigável, tudo bem, não tem problema nenhum, as pessoas podem continuar brincando assim. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode passar para um nível de preconceito com a língua do outro e com a fala do outro. Então, muitas vezes,
os falantes, e a sociolinguística mostra isso pra gente, os falantes, a língua de um falante tende a valer aquilo que os falantes supostamente valem socialmente. Então, se o falante é preto, pobre, favelado, nordestino, né, são membros de classes sociais ou de grupos sociais que são desprezados socialmente, muitas vezes a gente tem que julgar a língua deles, o vocabulário deles, a partir desse lugar social que eles ocupam. E isso é extremamente preconceituoso, cruel, porque descaracteriza algo que é constitutivo da sua identidade, que é a sua própria língua. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente fica falando, por exemplo, dizer que o preto pobre favelado fala Flamengo ou Cláudia ou coisa assim é errado. Não tem nada de errado linguisticamente nisso. Gonçalves Dias e Luiz de Camões, que são dois grandes poetas da língua, escreveram frecha, por exemplo. E ninguém reclamava disso e está lá em todos os livros. Vocês podem procurar os poemas deles e procurar se não tem lá escrito frecha, né? Mas hoje a gente julga isso como ruim, como negativo, porque a gente está julgando a partir da perspectiva desse falante que é desprezado socialmente. Então a gente precisa entender esse lugar social para não cometer esse equívoco. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Curte a gente lá no Facebook, no Instagram. Deixa o like. Se inscreve no canal, clica no sininho. Embaixo. Divulguem aí para seus amigos se vocês gostaram, se não gostaram também. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.